Você aí sintonizado com a gente, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda ao 8º episódio da Rádio Piquete em Diálogo. Meu nome é Maria Luísa Guidulli e eu estou acompanhada pelo professor e pesquisador Écio Sena. Olá, Malu, prazer estar aqui com você. E a nossa convidada de hoje é a professora Hashmi Sim. Ela é professora permanente do Programa de Pós-Graduação em Relações Internacionais da PUC Minas e bolsista de Produtividade em Pesquisa do CNPq Nível 2. Ela possui graduação em História pela Universidade de Delhi, na Índia, é mestre em História pela Universidade de Jawaharlal Nehru, na Índia, é doutora em Relações Internacionais pela Escola de Economia e Ciência Política de Londres, no Reino Unido. É cofundadora e co-diretora da Rede de Pesquisa em Terrorismo, Radicalização e Crime Transnacional e coordenadora do Laboratório de Pesquisa e Projetos em Relações Internacionais da PUC Minas. Seja muito bem-vinda, Hashmi. Muito obrigada pelo convite. O assunto que a gente vai discutir hoje aqui na nossa entrevista é o conflito Israel e Hamas e a posição do Brasil neste conflito. Então, Hashmi, para a gente dar início à nossa conversa, a gente queria que você fizesse uma contextualização desse conflito. A gente sabe que tem raízes muito profundas, raízes históricas que envolvem território e identidade. E a gente sabe também que é uma região que já está aí há anos, né, em conflito. Mas o que aconteceu para a escalada desse conflito que a gente está acompanhando agora? Então, bom, é uma história bem complicada e longa. Vamos começar com deixar uma coisa bem claro. Eu nunca falo que isso é um conflito entre Israel e Hamas. É entre Israel e os palestinos. E Hamas é um dos atores mais recentes aqui em este conflito. A segunda coisa que nós precisamos deixar bem claro que nós escutamos isso, que é um conflito sobre religião. Não. É conflitos de terra, território, dois projetos de nacionalidade e nacionalismo em conflito um de outro. Então, nossa história, na verdade, começa no final, no fechamento de 1800 e pouco, 90, com o surgimento de zionismo em Europa. A primeira vez nós temos esse sentimento em uma comunidade judeu da Europa, principalmente, que eles precisaram um país, uma nação próprio para a comunidade. E isso é muito claro porque tem raiz em uma persecução da comunidade judeu em Europa. Mas em essa discussão de onde vai ficar o território, eles chegaram até o ponto de identificar Palestina. Nessa época, a Palestina era parte do Império Otomano, mas isso virou muito e mudou muito rápido com a Primeira Guerra Mundial. Na mesma época que nós vimos o fragmento, a caída do Império Otomano, nós também vimos uma declaração muito importante, 1917, Declaração de Balfour, que em essa época foi a secretária de Política Externa britânica, que deu uma segurança, uma fala de, vamos dizer, confiança para dar um lugar seguro, um país, uma nação para judeus em o território da Palestina. E isso virou uma verdadeira depois da Primeira Guerra, porque a área, o território virou o mandato de britânicos, e a área de Líbano hoje, ou parte da Síria, virou mandato para os franceses. Então, os britânicos entrou em controle para este território e criou as condições para a comunidade judeu europeana chegar, imigrar e estabelecer o tipo de o proto-país lá. A comunidade judeu agora, os zionistas começaram a chegar em Palestina, começaram a
comprar territórios, mas eles nunca conseguiram chegar até o ponto de comprar muito território. Agora nós precisamos fazer uma pulada grande, porque esse foi o contexto para mais ou menos 50 anos, muitas tensões, já começou uma briga entre os dois lados, entre os árabes, e nós precisamos lembrar, árabes não são só muçulmanos, são cristianos, tem árabes judeus que eram lá também, mas virou uma briga entre os árabes e os zionistas que estavam chegando. A situação agora mudou quando os britânicos saíram do território da Palestina, e isso virou em 1948, isso foi o momento, o ano que virou o ponte para estabelecimento do Estado do Israel. Um lado é a Nakba, em árabe, que significa o catástrofe para os palestinos, porque com o estabelecimento do país, do Israel, nós tínhamos um massacre, um genocídio, um processo de limpeza étnica em muito território, a criação dos refugiados. Nós temos milhões de refugiados fora dos territórios já em 1948. Mas em essa época, com o estabelecimento do Estado do Israel, nós tínhamos dois territórios palestinos. Um lado, faixa de Gaza, e outro lado, Cisjordânia, que ainda ficou com os palestinos. Gaza, mas em essa época, foi controlada pelo Egito. Cisjordânia, pela Jordânia. Isso só mudou em 1967, com a Terceira Guerra entre Israel e países árabes. Em essa guerra, Israel ganhou os territórios de Gaza, Cisjordânia e outros também, por exemplo, Sinai e o Golan, em o norte, mas nós não temos tempo para falar sobre isso. Em 67, nós tínhamos o primeiro experiência, vamos dizer, dos palestinos em território de Gaza e Cisjordânia. Primeiro contato dos palestinos em esses territórios com ocupação direto. Ocupação do Israel em um jeito bem diferente do que era antes de 67. Então, isso foi a situação que criou literalmente as condições que nós estamos vendo. Essas condições estão piorando desde 67. Então, nós tínhamos algumas coisas, alguns eventos muito importantes. Em 87, 88, 1988, nós vimos a primeira intifada, que foi um protesto indígena que surgiu dentro dos territórios palestinos contra Israel, contra a ocupação, contra a humilidade e condições de ocupação que já era uma realidade por mais de 20 anos em essa época. Nós chegamos em a década de 90 para o Acordo de Oslo e o Acordo de Paz, a primeira vez que Israel conheceu que tem um outro partido, outro lado, para entrar em negociações para dois estados. Nós sabemos até uma década depois, em 2000, o Oslo já falhou, que deixou nós com a situação de segunda intifada. Em 2007, 2006, Hamas ganhou as eleições democráticas. Eu posso explicar depois exatamente a posição do Hamas. Em 2007, já foi uma divisão enorme entre Gaza e Cisjordânia, com Hamas em controle de Gaza, e Fatah e a autoridade palestina em Cisjordânia. E também, 2007 foi a primeira vez que nós começamos a ver o bloqueio do Gaza, o bloqueio total do Gaza. Então, isso é a situação que deixa-nos com, primeiro, 7 de outubro, o ataque do Hamas, que foi um massacre mesmo, um crime de guerra contra Israel. É a resposta do Israel que começou como vamos dizer, uma política de contra-terrorismo, e muito rápido virou para o que eu mesmo falo, é um genocídio, é um processo de limpeza étnica.
A gente poderia considerar esse conflito, Hashmi, ele poderia ser percebido como dentro do contexto de uma luta colonial, onde principalmente o povo palestino seria o povo, vamos dizer, colonizado nessa perspectiva. Como é que você vê esse processo? Com certeza, com certeza. Nós precisamos colocar nosso entendimento entre nos estudos de colonialismo, anticolonialismo. Quando nós vimos a situação, muitas vezes eu escutou falar que não, nós tínhamos processo de paz, a ONU estava envolvida, mas nós nunca tínhamos um processo de paz entre os dois lados equilibrado. Então, por exemplo, com a resolução da ONU, que já eles colocaram a divisão e essa ideia de dois estados entre os sionistas, um lado, os palestinos, outro lado, eles deram mais de 50% de território para os israelenses. Que os sionistas que eventualmente viraram israelenses. Isso foi uma coisa muito estranha, porque, primeiro, já nessa época, sim, os sionistas compraram territórios, mas eles estavam com mais ou menos 7 ou 10% do território inteiro, agora mais de 50%. E também foi muito difícil para os palestinos aceitar o acordo, porque todos os territórios que tinham água, acesso para comércio e mar, estava alocada para os israelenses, os sionistas. Então, já com a primeira resolução da ONU, nós vimos uma situação de desequilíbrio entre os dois partidos. E isso é uma reflexão total dos processos, ferramentas, estruturas de colonialismo. Então, nós estamos vendo isso até hoje. Em qualquer contexto, nós não até podemos usar a palavra genocídio. Quando nós temos mais de 30 mil pessoas mortas, mais de 70 mil machucadas, ainda mais sumidas, porque nós não sabemos onde eles são, nós temos um bloqueio total contra o que a justiça falou em termos de responsabilidades do Israel, em termos de qualquer tipo de assistência. Nós temos um famíno em Gaza. E olha a resposta vamos dizer, o norte global, Estados Unidos, Reino Unido, em termos de a resposta para Israel, e compara com a resposta para a Rússia. Então, porque vamos deixar em um jeito mais comum. Eurovision. Por que vocês não têm mesmo padrão para participação para a Rússia um lado e Israel outro lado? Porque isso é uma reflexão total da característica do Israel, que eu não sei como explicar em português, mas em inglês nós falamos it's a colonial settler state. Eles chegaram como colonos, eles têm o pensamento e a visão, perspectiva sobre os territórios totalmente colonizados, de colonos e colonizadores. E eles são pessoas que chegaram e ocuparam território. E nós vimos exatamente os mesmos tipos de países em Estados Unidos. Olha o que aconteceu com nativos lá. Em Austrália, em Nova Zelândia, a maior parte da América Latina foi a mesma coisa. Brasil. A diferença entre estes casos e Palestina é que Palestina aconteceu em 1948, quando nós tínhamos uma onda de anticolonialismo. Então, nós temos, e ainda precisava mais de 70 anos para criar uma resposta. Nós estamos vendo um apoio e uma educação e uma resposta pró-Palestina. E não é pró-Hamas, é pró-Palestina, para
direitos humanos dos palestinos, primeira vez em história inteira. Esta história inteira. Então, com certeza, eu não tenho um jeito de explicar, mas precisamos também colocar aqui bem claro, isso não em qualquer jeito importa, eu não estou sugerindo que Israel não tem direito de existir. Não. Isso já é história. Israel tem uma presença, o país existe em Oriente Médio, que nós precisamos de 2 estados para as 2 populações, 2 povos, e solução, negociação entre os 2 lados que é equilibrada. É um país que tem um comportamento que está com o mesmo padrão do que outros países dentro das normas da sociedade internacional, que nós não estamos vendo hoje do dia do Israel. Nós não temos qualquer controle. Israel, com Netanyahu e o governo de Netanyahu, está virando um país de crime, de crime de guerra. O país, até pessoas estão usando palavras como máfia e gangue em termos de atitude, extrema direita. Também, nós temos uma situação muito grave e nós precisamos uma intervenção muito forte, porque, obviamente, só as palavras, não estão funcionando. Essa sua fala final sobre a violência que está tendo com o governo do Netanyahu puxa para a nossa outra pergunta. Algumas pessoas falam, inclusive, de um terrorismo por parte de Israel. Uhum. E aí eu queria que você explicasse se a gente pode, o que é o terrorismo, como que a gente pode aplicar ele, se é correto usar esse termo para um país, e o que caracteriza um crime de guerra, porque para algumas pessoas pode soar estranho, mas uma guerra ela tem condutas, Uhum. né? E, tipo assim, qual que é o limite que você ultrapassa em uma guerra que vai gerar um crime de guerra? Uhum. Então, são perguntas muito profundas. É difícil explicar tudo, mas vamos começar. Eu também quero colocar uma coisa muito importante aqui. É muito rápido. Então, vamos começar com uma dica. Eu estou escutando muito que Hamas fez no 7 de outubro não foi terrorismo, foi um ato de resistência. Não, foi terrorismo. Com certeza. Não existe uma dúvida. Uhum. Por quê? Terrorismo é um ato de violência política contra civis, onde o vítima que está atacada, ou vítimas que são atacados, não são vítimas últimas. Porque a urgência para a violência política, o terrorismo, é muito mais. Então, você está escolhendo, como um grupo terrorista, vítimas para usar as mortes dos vítimas para mandar uma mensagem para uma urgência maior. Urgências fora das vítimas próprias. O governo do Israel, o mundo inteiro, a população do Israel, sua própria população, as pessoas que dão apoio e também outros que são em conflito com você. Então, são mensagens diferentes, mas com um ato só. Também, nós precisamos lembrar que qualquer forma do terrorismo precisa um objetivo político. Então, aqui, nós temos uma condição, um caso de terrorismo puro, com certeza. É muito fácil identificar porque o ator é não estadual. Agora, vamos virar para Israel em termos de terrorismo como um ator que é um Estado. Uhum. Na disciplina de estudos de terrorismo, nós temos um debate enorme entre pessoas que falam que você não pode contar atos
até se eles são muito parecidos do terrorismo, classifica eles como terrorismo se o ator estadual é um Estado. Por quê? Porque o lógico é que o Estado sempre luta usando ou observando as leis de guerra. Mas, na prática, nós sabemos que isso não é realidade. Uhum. Até nós podemos ver a situação em Gaza hoje do dia. Isso não é realidade. E não é só em termos de ocupação ou em termos de o bloqueio total, que é um crime de guerra, que nós vamos chegar, mas até em termos de qual tipo de munições e bombas Israel está usando. Ele está usando fósforo branco, que é contra todos os direitos humanos, contra todas as leis internacionais. Então, nós vimos claramente que estados claramente não observaram leis de guerra. Então, sim, nós podemos falar que o Estado de Israel usa e pratica terrorismo contra os palestinos. Em termos de, eles têm o processo de detenção administrativa. Nós temos em uma população da Palestina, das populações do mundo que são mais casos das pessoas em prisões sem qualquer direito para processo judicial, incluindo crianças. Nós temos muitos relatórios, incluindo recentemente da ONU, por exemplo, sobre abuso, incluindo tortura, incluindo abuso sexual nas prisões. Isso é um caso. Nós estamos com várias outras ferramentas e táticas que Israel usa contra o povo palestino que nós podemos categorizar como terrorismo. Mas, agora, quando nós estamos falando sobre Gaza, nós não estamos vendo um caso de terrorismo. Por quê? Primeiro, nós tínhamos uma condição de ocupação já, antes do ataque de 7 de outubro. Com 7 de outubro, a resposta que nós vimos do Israel, no primeiro momento, até a resposta cinética, que está a resposta militar, é a resposta que nós até podemos categorizar como contra-terrorismo, contra ações do Hamas. O problema é que muito rápido e para objetivos, com certeza, do extrema-direita, bem político, esta política de contra-terrorismo desenvolveu até uma guerra contra Hamas, primeiro, que é impossível, porque é um grupo que é muito difícil de tirar faixa de Gaza. E, em termos de característica do Gaza, virou uma guerra contra a população civil. Uhum. Isso já é um crime de guerra. Porque guerra tem leis para observar. Você não pode entrar em uma guerra ou usar uma violência sem cuidar as populações civis. E nós estamos vendo claramente, já passou 5 meses da guerra, que isso não foi o caso. A segunda parte, nós estamos vendo claramente em termos das políticas da Israel, que contra-terrorismo virou primeiro para a guerra e muito rápido para o crime de genocídio. Por quê? Em termos de convenção contra genocídio e prevenção de genocídio de 1948, nós temos algumas observações, alguns pontos que nós estamos vendo claramente. Primeiro é intenção. Nós nunca tínhamos uma situação onde tantos líderes claramente têm uma fala ou ele está comunicando a intenção de matar o inimigo ou as populações civis do outro lado, que nós temos muitos casos aqui. A segunda coisa, você precisa, para contar como um crime de genocídio, criar condições onde a população civil não tem, uma comunidade com
identidade particular, não tem condições para sobreviver. O bloqueio total da faixa de Gaza que começou depois de 7 de outubro, porque já foi uma situação de bloqueio, mas depois de 7 de outubro, nós não temos água, nós não temos comida, nós não temos medicamentos e outras coisas, eletricidade. Então, você está tirando condições que são básicas para a sobrevivência. Isso é a segunda cláusula da Convenção de Genocídio. A terceira é criando condições de qualquer onde você machuca fisicamente ou psicologicamente a comunidade com uma identidade particular. Nós estamos vendo exatamente que é a situação com crianças e povo do Gaza. Não existe uma família que não perdeu membros. Nós temos situações onde famílias inteiras são matadas. Então, o que nós estamos vendo é uma situação de terrorismo, aos dois lados, ou situação de contra-terrorismo no parte do Israel no primeiro momento, que virou uma guerra, que virou para um crime de guerra, que desenvolveu até o ponto de genocídio. Dentro dessa discussão que você tem feito, alguns analistas associam o enfrentamento entre Israel e Palestina, mas via a desculpa do ataque ao Hamas, como uma ação útil para tanto Hamas quanto para o Estado de Israel. O pesquisador Vladimir Safatli, da USP, em entrevista ao Opera Mundi, ele vai destacar que o Hamas tinha 7% de aprovação antes do 7 de outubro e que hoje eles ostentam 43%. Ao passo que, por outro lado, a existência do Hamas é apontada como a principal causa do fortalecimento da extrema-direita de Israel. Aí eu te pergunto, Hashmi, você concorda que tanto Israel quanto Hamas precisa um do outro para sustentar suas posições políticas? Qual a visão que você tem sobre isso? Sim e não. Vamos começar com não. Israel precisa Hamas, mas pode ser Fatah, pode ser um Jihad Islâmico, pode ser o Fronte de Liberação Popular, que foi esquerda na década de 60. Eles precisam de um inimigo que usa violência contra Israel e as populações civis do Israel com o objetivo de independência e um Estado palestino para criar uma narrativa de segurança para Israel, para as populações do Israel e para o projeto zionista na área. Então, sim. Mas em termos de todos os grupos que nós estamos falando do lado da Palestina, eles não tinham condições de surgir ou existir sem condição de ocupação e sem esse problema de falta, vamos dizer, do Estado da Palestina. Mas, depois eles surgiram, com certeza, eles também têm objetivos políticos como sobrevivência, vamos dizer, um ambiente político da Palestina. E em este ambiente, eles precisam de Israel para enfrentar, para dar uma sustância, para dar uma razão para a sobrevivência e a continuação da luta para o objetivo de independência. Então, sim e não. Mas vamos falar uma coisa. Nós precisamos entender a história do Hamas para entender exatamente como nós chegamos até este ponto. Uhum. Porque Hamas surgiu só com a primeira intifada, em 1988. Uhum. A raiz do Hamas
e Irmandade Muçulmana da Palestina, que foi, se vocês lembraram, o primeiro partido político que entrou em poder no Egito depois da Primavera Árabe, depois da eleição democrática. Isso é o país que deu todas as alas que existem em todos os outros países da região, incluindo a Palestina. Mas a Irmandade Muçulmana entrou em a primeira intifada com muito cuidado, com muito medo da resposta da Israel. Então, eles criaram Hamas como um grupo pouco diferente para enfrentar Israel sem deixar eles inseguros. O que aconteceu durante a primeira intifada? Hamas ficou muito mais poderoso do que o grupo país, grupo que deixou eles com esse espaço. E hoje do dia nós não temos uma irmandade muçulmana em os territórios, só Hamas. E que também é muito importante. Nós temos Hamas, mais ou menos 6 anos antes do Hamas, Jihad Islâmico da Palestina, todos os grupos em processo de resistência, incluindo usando a tática de terrorismo contra Israel como parte da resistência para estabelecimento do país, de um Estado palestino, eles foram ou secular ou do lado esquerdo. Nós não tínhamos um lado direito, especialmente nós não tínhamos grupos islâmicos nos territórios. Então, Hamas surgiram com a narrativa que, olha, nós estamos lutando para a independência para quantas décadas? E nós não chegamos próximo da independência. Por quê? Porque Palestina é um dos territórios mais sagrados para a comunidade muçulmana. Então, o único jeito para estabelecer um Estado aqui para os palestinos é estabelecer um Estado islâmico. E para isso, nós precisamos um grupo islâmico. E nós precisamos voltar como os muçulmanos palestinos para caminho puro e correto do Islã. Isso foi a narrativa do Hamas. E em essa narrativa, Israel foi inimigo. A destruição do Israel foi central. Mas também, em prática e narrativa, Hamas sempre foi diferente. Então, Hamas sempre tinha esse espaço para negociar, que foi muito diferente por exemplo, Jihad Islâmico da Palestina, que é muito mais radical do que Hamas. Mais recentemente, eu acho que em 2016, até Hamas mudou essa narrativa para deixar claro que eles têm potencial para reconhecer a existência do Israel temporariamente, mas isso já foi uma mudança na narrativa, deixando muito claro para todos que trabalham com o assunto que tem sempre espaço para negociar com Hamas. Infelizmente, com o tempo, com o bloqueio, com Gaza, os moderados aos dois lados, Israel e Hamas, são muito mais fora dos partidos, do poder, com muito menos espaço de entrar nos processos de negociações. Mas também, nós precisamos lembrar, Hamas surgiu em condições de resistência, de revolução. Eles precisam de revolução para manter e sobreviver, manter poder e sobreviver, manter apoio da população palestina. Eles têm uma rede enorme de serviços sociais, que foi base para ganhar essa posição. Então, o que nós estamos vendo claramente, o ataque de 7 de outubro foi um ataque muito estratégico para Hamas. Mas também foi muito importante para o assunto da Palestina. Porque o assunto da Palestina, a independência da Palestina, pensa nos últimos 10 anos.
15 anos. Onde foi esse assunto? Uhum. Em qualquer instituição internacional, para qualquer governo do Ocidente, onde foi esse assunto? Dos dois estados. E a realidade da ocupação é que nós não temos espaço para dois estados, porque nós temos esse processo de criação de assentamentos. Israel roubando território dia do dia. Então, a situação, a realidade estava mudando na região, sem qualquer atenção mundial. E o 7 de outubro mudou isso. Então, Sim. em termos de estratégia, isso também foi muito importante. Mas, com certeza, abriu claramente, especialmente para o lado extrema-direita do Israel, uma oportunidade para, literalmente, entrar e ganhar controle de a faixa de Gaza inteira, que é dos objetivos centrais do lado extrema-direita em Israel. Você me permite, Malu, só pegando um gancho aqui, porque isso engata com uma questão que eu pensei aqui. Então, diante disso, em que medida que a comunidade internacional tem responsabilidade sobre os acontecimentos de Gaza, uma vez que os acordos de paz das últimas décadas, que poderiam garantir esse Estado palestino, não foram cumpridos, não foram para frente, e a opinião pública mundial também não foi suficiente para pressionar pela criação de um Estado palestino, assim como foi feito na criação do Estado de Israel. Você vê essa comunidade internacional também como parte e como corresponsável por esse conflito? Sim. Eu acho que nós precisamos lembrar. Eu estou trabalhando com o assunto para mais de 25 anos. Eu posso falar que eu nunca vi uma situação tão grave nos territórios, mas, no mesmo tempo, eu nunca vi um surgimento de suporte, apoio que eu estou vendo das populações no mundo. Eu acho que isso é uma coisa muito importante, porque se nós vimos para a história do conflito entre palestinos e Israel, tem duas coisas. Nós temos uma narrativa muito forte do Israel e países como o Reino Unido, Estados Unidos, pró-Israel, que tem essa tendência de colocar os palestinos em um lugar de terroristas. Eles não são vítimas nessa história. Eles são a parte que está entrando com violência, com guerra. A vítima na história sempre foi Israel. Que é interessante, porque Israel, se você vê, é um dos países mais poderosos no mundo, não só em Oriente Médio, em termos de militar, em termos de economia, em termos de estrutura social. Então, essa narrativa está muito ligada também com a Hasbara. É uma política de relações públicas do Estado sionista do Israel, que literalmente eles têm uma narrativa. Cada argumento, eu sempre falo com meus alunos, se você não conhece a história do conflito bem, você não vai conseguir enfrentar Hasbara, porque eles têm uma resposta para cada coisa. Então, nós tínhamos com, por exemplo, 1948, a situação de dois estados, mas os palestinos não aceitaram. Eles começaram a briga. Eles que tinham mais apoio dos outros países árabes. Sim, mas isso ignora que nós já falamos em termos de divisão de território, em termos de perspectiva pós-colonial, em termos de todos os outros países vizinhos não entraram em guerra para apoiar a Palestina, mas para próprio interesse. Por essa coisa, Gaza foi parte do Egito e Cisjordânia foi com Jordânia. Não
eles não, também os países árabes, como hoje, não querem apoiar um Estado. Então, com certeza, nós temos essa narrativa para enfrentar. Então, quando nós estamos vendo a história, desde o primeiro momento, nós temos um desequilíbrio em termos de apoio, em colaboração, para um lado e outro. Por exemplo, nós temos este plano de partição da ONU de 1947. Depois da criação vamos dizer, estou já perdendo meu português, mas vamos dizer, depois a criação do Estado de Israel em 48, que quase todos os países do mundo reconheceu. Israel já tinha muito mais território do que o plano de partição. Mas isso ninguém fala. Nós estamos falando sobre a faixa de Gaza e Cisjordânia, mas o território que nós estamos falando, quando nós falamos sobre Gaza e Cisjordânia, é muito menos do que o plano original de partição. Ninguém fala disso. Então, nós precisamos saber como profundidade, sem ideologia. Isso é tão importante. Sem falar, não, eu sou pró-Palestina ou pró-Israel. Não, eu sou pró-humanidade, eu sou pró-justiça, eu sou pró-fatos que nós temos. Eu sou uma professora. Eu não sou um lado ou outro. Eu sou indiana. Eu não sou judeu ou muçulmano ou cristão. Eu não estou um lado ou outro. Eu sou pró-justiça. História é que o mundo, os governos, as instituições internacionais, o povo, a população, até agora, onde nós estamos primeira vez, vindo uma mudança enorme, sempre põe Israel como vítima e Palestina como um agressor. Então, passando agora um pouco para a posição do Brasil nesse conflito. No mês passado, o presidente Lula ele deu uma declaração comparando o que Israel está fazendo em Gaza com o Holocausto da Segunda Guerra e acabou virando persona não grata lá em Israel, sendo chamado, inclusive, de antissemita por autoridades israelenses e ao redor do mundo também. Como que essa crise diplomática afeta o Brasil, ainda mais sabendo que são parceiros desde a criação do Estado de Israel? E como que você vê essa crítica justamente essa crítica contra Israel ser automaticamente convertida em um antissemitismo? É uma pergunta muito interessante. Vamos começar com uma coisa. Deixa tudo claro. Eu fiquei muito impressionada com a fala da Lula. Eu acho que ele literalmente falou que ninguém tinha coragem para falar. Eu estou falando isso como uma indiana primeiro. Índia sempre tinha uma posição neutra em conflito entre Israel e Palestina, mas em termos de política externa, Índia sempre tinha uma posição de liderança de sul global, especialmente em qualquer situação onde nós tínhamos países que não tinham capacidade de se defender. Índia sempre ficou em uma posição de liderança. Eu estou com vergonha quando estou vendo como Índia hoje é calada com essa situação. Então, eu fiquei muito impressionada, primeiro, que Lula tinha coragem, mas também eu acho que a fala dele foi bem estratégica em termos de como ele está colocando Brasil dentro do sistema internacional, dentro do BRICS, dentro no sul global, em termos de potencial como um líder no futuro, com uma posição bem forte, que foi bem diferente e muito, muito baseada em uma humanidade
é bem moralista. Você não, porque eu achei, quando eu escutei Lula, eu pensei que eu estou escutando Nehru, de década de 50, 60 na Índia, em termos de liderança moral para um futuro para a humanidade, futuro para o mundo inteiro, não só para um lado ou outro. Então, eu achei impressionante. Mas também, vamos deixar uma outra coisa muito clara. Eu, como uma pessoa que estuda este conflito, acho o debate em Brasil um pouco esquisito. Essa ligação entre esquerda, Lula e Hamas, e direita, Bolsonaro e Israel, é muito estranho, porque, como eu falei, Hamas não é esquerda, Hamas é direita. Então, nós temos direito ou direito. Hamas, direito, Netanyahu é governo do Israel, direito. Então, essa divisão, esse entendimento dentro do Brasil é totalmente fora da realidade do Oriente Médio. Agora, vamos falar sobre a sua terceira parte da pergunta. Essa coisa de antissemitismo e a posição do Israel. Israel, eu já falei como Hasbara, mas também em termos de identidade do Israel, em termos de para justificar as políticas interna e externa. Israel tem essa narrativa como eles são o único país do mundo onde a comunidade judeu está segura. Eles podem viver com segurança. Isso, obviamente, não é uma verdadeira. Especialmente quando você vê... Pode ser, se você colocar seus olhos ou seu entendimento da história é só da Europa. Mas se você vê as comunidades judeus na Índia, em África, em outras partes do Oriente Médio, Iraque, Algéria e outros lugares, nós tínhamos uma comunidade histórica. Isso mudou, especialmente e unicamente em Oriente Médio, para uma grande parte, existia outros lugares também, depois 1948. Então, que é muito interessante, qualquer crítica contra Israel, a resposta do Israel é antissemitismo. Isso está virando em uma situação interessante, porque, como eu falei, eu não sou judeu, mas como uma pessoa que estuda isso, eu estou vendo muito interessante uma divisão na comunidade judeia entre zionistas, um lado, que apoia todas as práticas e políticas do Israel, incluindo o genocídio em Gaza, e a comunidade muito forte, judeu, que são não zionistas, que estão falando não em meu nome, com parentes que morreu em um holocausto. Então, nós estamos vindo... E isso não é uma coisa recente. Estava desenvolvendo para mínimo 20 anos e está muito ligada com a geração nova e mais jovem dos judeus, em termos de experiências deles, em termos de a conexão e contato que eles têm com comunidades e religiões diferentes, onde eles vimos claramente que a fala do Israel, em termos de construção de identidade do Israel, não é exatamente 100% verdadeira. Então, eu acho que nós estamos vendo que virou uma bagunça aqui. Quando Lula criticou a política do Israel, ele estava criticada como antissemético, que, infelizmente, não é caso. Nós precisamos claramente fazer uma distinção entre a comunidade judeu e a política do Israel. Israel é um Estado. Nós precisamos usar o mesmo padrão para Israel como Rússia, China, Estados Unidos, Índia, Brasil, França e qualquer outro país.
Então, como nós podemos criar outros padrões, outras leis, outras normas para comportamento do Israel e não para outros? Então, a Palestina e Gaza não é só uma questão do Israel e antissemitismo. Nossa resposta, quando nós estamos enfrentando com um genocídio que nós podemos ver na rede social, não é uma coisa que nós não sabemos que está acontecendo. Isso é uma questão muito maior. É uma questão de humanidade. É uma questão de futuro das relações internacionais, sistemas internacionais, normas internacionais. Porque o que está acontecendo em Gaza? Se nós podemos deixar isso acontecer lá, vai chegar em todos os países. Vai chegar, porque é uma falha das regras internacionais. É uma situação que nós estamos criando para estados abusar as normas para objetivos políticos estratégicos. Então, isso é uma questão muito, muito maior do que só Palestina e Israel. Tem uma coisa que me chama a atenção aqui, que eu gostaria que você comentasse. Você fez um comentário que eu achei brilhante, né? Como que essa simplificação do conflito, tal qual ele está sendo lido no Brasil, ela é ruim para que as pessoas compreendam de fato o que está por trás. O Hamas não é um grupo de esquerda, o Hamas é um grupo de direita que está em confronto com outro grupo da extrema-direita no governo de Israel. Os meios de comunicação no Brasil, eles têm produzido um farto noticiário sobre esse conflito. E esses meios de comunicação têm uma posição absolutamente caudatária da posição dos Estados Unidos na guerra. Como você que está vivendo esse período aqui no Brasil, você percebe a formação da opinião pública brasileira e esse tipo de postura advogada por esses meios de comunicação na formação dessa, digamos assim, dessa confusão política, a meu ver, proposital em relação a esse conflito? Eu acho que é uma situação muito grave. Eu posso até falar que tem uma característica bem particular aqui no Brasil. Mas em termos de a mídia tradicional, isso não é uma coisa isolada só para o Brasil, em termos de conflito. Eu acho que é uma coisa muito interessante. Nós vimos as revistas e canais mais populares, mais poderosos do mundo, New York Times, BBC, CNN, as falhas, o jeito que ele está reportando é uma vergonha. Até deixar-nos perguntar as principais fundamentais do jornalismo e responsabilidades fundamentais dos jornalistas, porque o objetivo de jornalismo é não ideologia, né? Mas eu acho que eles quase esqueceram isso em últimos anos, porque o que ele está fazendo é cortando, ignorando a informação em frente deles. Ele está mudando as palavras para deixar muito, muito escuro a realidade. A realidade que está muito óbvia. E se nós não tínhamos rede social, eu acho que a situação já era muito diferente. Por exemplo, nós estamos em essa situação ainda com todas as medidas e ferramentas que nós temos. Nós, por exemplo, sabemos que qualquer mídia não tem direito para entrar em Gaza sem Israel do lado. Então, Israel está controlando
acesso total para qualquer informação que está saindo em mídia tradicional. Então, eu estou muito, muito triste e eu não sei que palavra em português. Pode ser até vergonhada com a situação. Eu acho que é uma situação de vergonha. Essas pessoas, esses jornalistas precisam olhar o que ele está fazendo, porque ele está literalmente apoiando um genocídio por causa da ideologia, por causa de direita, esquerda. É uma coisa ridícula. Ele está envolvido em um processo de desinformação. Eu acho que também é uma coisa que eu posso falar, pessoas que têm muito mais contato com o assunto, eles já perderam qualquer respeito para essas fontes. Eles não estão usando essas fontes. Então, se você tem uma coisa em New York Times, você vai para mais 3 fontes para verificar que é verdadeira ou que eles não está reportando, que ele está colocando no escuro ou deixando fora da visão e perspectiva. Eu acho que é uma coisa muito grave. É exatamente como você falou, é proposta. A mídia, as fontes, canais, eles são apoiados, eles têm dinheiro de um lado ou de outro, e eles não têm qualquer responsabilidade para comunicar informação em um jeito neutral e justo, equilibrada. E não de novo, não é um lado ou outro. Você precisa falar os 2 lados. Nós precisamos entender o que está acontecendo em Israel também, como nós chegamos até este ponto no Israel também. Onde está o movimento de paz em Israel? Onde está? Como nós temos uma situação de Netanyahu e um gabinete de extrema-direita? Onde está as reportagens sobre isso? Onde está o conhecimento de história do Israel? A história da zionista, a zionista esquerda, a zionista direita, a zionista mais central. E como eles desenvolveram também a identidade do país em cada década do século passado. Onde está esse conhecimento? Você não pode fazer jornalismo sem a educação básica. Eu estou vendo a falta de educação básica sobre conflito. Bom, nós infelizmente estamos chegando ao final da nossa entrevista com a Hashmi. E antes da gente partir para o momento panfletagem, eu queria saber, Hashmi, se você tem alguma consideração final, né, diante do que a gente discutiu sobre a história do conflito, sobre a atuação da mídia, se você tem alguma consideração final para fazer. E mesmo a perspectiva, né, como é que você vê aí a questão da continuidade desse conflito, enfim, fica livre para você fazer aí as suas considerações a respeito desse tema, né, qual que é a sua perspectiva sobre ele. Eu acho que eu preciso falar que nós não podemos tirar nossos olhos em termos de que está acontecendo em Gaza hoje, que é uma tristeza mesmo para nós todos, em qualquer parte do mundo, é um crime contra a humanidade. E nós estamos vendo a história retomada sem qualquer jeito de responder. Então, mas no mesmo tempo, nós não podemos tirar a atenção da Cisjordânia, porque Cisjordânia também está explodindo. Os colonos estão usando essa cobertura de guerra, essa guerra na Gaza para roubar mais território, para praticar mais violência contra a população lá. Nós temos muitas migrações de vilas dentro da Cisjordânia, então a situação na Cisjordânia está piorando.
Nós também precisamos lembrar que até agora a única solução que hoje do dia não parece uma solução real é de 2 estados. Então, na verdade, nós precisamos de 2 estados, mas nós precisamos uma intervenção que é justa, que é equilibrada entre os 2 partidos, para criar condições para 2 estados. Porque até agora, nós não temos esse tipo de responsabilidade do parte das organizações internacionais, instituições internacionais, ou qualquer país, como os Estados Unidos, que tinha poder. Até nós estamos vendo como Estados Unidos está ainda protegendo as políticas do Israel, que está virando um problema próprio para a segurança e reputação dos Estados Unidos. Então, é uma coisa difícil para entender. Não, e também, eu acho que a última coisa que eu posso falar é que nós precisamos colocar políticas contra Israel. Nós vimos resultados com as políticas contra a apartheid em África do Sul, e nós vimos claramente, até depois que aconteceu em a Corte de Justiça, que só palavras não estão funcionando. Nós precisamos políticas para controlar o que Israel está fazendo em Gaza, em Cisjordânia, para deixar paz com chance. Porque sem controlar a violência, os dois lados, mas aqui Israel é o Estado, a partido estadual. Nós temos mais ferramentas para controlar um Estado. Então, nós precisamos controlar o Estado, nós precisamos controlar também a violência de outro lado, usando nossas ferramentas, para criar condições para começar a negociar e criar espaço para os 2 povos em este território, sem um ou outro ficar com a território inteiro. Eu acho que é isso. Bom, então chegou a hora do nosso momento panfletagem, que é quando nós indicamos produtos culturais para vocês, nossos ouvintes. Qual que é a sua indicação hoje, Gerson? Bom, hoje a minha indicação, acho que inclusive para fazer justiça à conversa que a gente teve aqui hoje, é o filme, o longa-metragem britânico Zona de Interesse, que é um filme de 2023. O filme trata de retrata um momento da Segunda Guerra Mundial em que o comandante de Auschwitz, Rudolf Höss, e sua esposa vão se esforçar para construir uma vida idílica para sua família em uma casa vizinha do campo de concentração. Esse filme ainda está em cartaz no Brasil, ele é dirigido pelo Jonathan Glazer e foi teve indicação do Oscar, teve premiação também, não é isso, Malu? Isso. O filme teve, se eu não me engano, 5 indicações ao Oscar, incluindo melhor filme, além de melhor filme internacional. E ele venceu em 2 categorias, que foi melhor filme internacional e melhor som. E, só abrindo agora um parênteses para a área do cinema, foi uma vitória muito boa essa do som, porque o som nesse filme é muito importante, porque em nenhum momento eles te mostram dentro de Auschwitz, mas você escuta tudo que está acontecendo. Uhum. Então, constrói uma atmosfera, aquela vida normal acontecendo com a família de nazistas, enquanto do outro lado do muro, literalmente do outro lado do muro, você está escutando gritos, você está escutando ordens, você está escutando tiros, você vê fumaça. Então, assim, eu acho que ele constrói... É quase que um filme de terror. Ele constrói a atmosfera muito bem com o som. E foi uma surpresa muito boa, porque tinham muitas apostas para Oppenheimer levar essa categoria. E algo muito interessante também nessa temática que a gente falou, e dentro do Oscar, tiveram muitos protestos no dia do Oscar, no dia da cerimônia, que foi no último domingo, dia 10. Tanto protestos fora do teatro, quanto também muitos artistas estavam usando broches, né, pedindo por cessar fogo.
E quando Zona de Interesse levou o Oscar de melhor filme internacional, o diretor, que é judeu, ele fez um discurso falando das atrocidades que estão acontecendo lá na faixa de Gaza, né? E ele até tem uma citação dele aqui durante o discurso que é assim: acho que o que está dentro deste filme é o que fazemos uns aos outros como seres humanos, disse ele. Vemos os outros como inferiores a nós, diferentes de nós mesmos. De alguma forma, passo a passo, isso leva à atrocidade. E ele fala que o que está no filme, essa desumanização que é mostrada no filme, né, tá tanto no passado quanto no nosso presente também. Então, uma indicação muito boa, é um filme que, assim, eu dei 5 estrelas, é maravilhoso. E, Hashmi, você tem alguma indicação cultural? Eu tenho 2. É sobre Palestina mesmo. É 200 metros. É um filme de 2020. O diretor é Amin Nafeh. É uma história sobre um pai palestino que está um lado do muro. Ele precisa chegar até outro lado do muro, que não é possível com a realidade palestina, com o filho dele, que precisa chegar até o hospital. Então, é um filme muito pesado, mas um filme que reflete muito bem, em um jeito muito pessoal, a realidade dia a dia dos palestinos. Então, eu acho que isso é uma boa recomendação. É um filme indiano, do Bollywood, em hindi, que chama Rang de Basante. Eu uso algumas vezes para meus alunos quando eu ensino terrorismo, porque é uma história muito interessante de um grupo de alunos na universidade, fazendo bagunça, como todos os alunos fazem na universidade, e como eles chegaram até um conhecimento da história própria do país, mas também um conhecimento da situação política. E como eles viraram ainda mais violentas com cada passo. Até o final do filme, nós podemos até falar que eles são virando terroristas. Eu acho que o filme é importante, porque nós sempre vimos violência, terrorismo, uma coisa muito afastada de nós. As pessoas bem diferentes. E, na verdade, são nossos amigos, nossos irmãos e irmãs que viraram para este caminho por causa de muitas situações. E não é para justificar a tática de terrorismo, mas nós precisamos entender a raiz. Então, eu acho que este filme é muito bom para chegar um pouco mais próximo para esse tipo de entendimento. Bom, nós ficamos por aqui. Hashmi, muito obrigada por ter Obrigada a aceitado você. o nosso convite, por ter participado aqui com a gente. E lembrando a você, ouvinte, espectador, para seguir a gente no Instagram, no Spotify, no YouTube, né, principalmente, e também no Google Podcasts e no Deezer, que é onde você vai encontrar todos os nossos programas. Agradeço também, Hashmi. Foi uma conversa assim muito proveitosa. Aprendi muito com você. E esse é um projeto de pesquisa e extensão do nosso curso de comunicação aqui. Que é maravilhoso. Bacana. E eu acho que a gente também vai oferecer aí para os nossos ouvintes e espectadores essa riqueza cultural e informativa que você nos propiciou. Sem palavras para te agradecer. Muito obrigado. Malu, muito obrigado também. Você que a Malu é formada em Relações Internacionais. Foi ela também que nos colocou em contato com a Hashmi, né? Muito obrigada, foi um prazer uma estar aluna aqui. Querida. Bacana demais, foi um prazer estar aqui com vocês duas e obrigado a você que nos assistiu e nos escutou até agora. Obrigada. Então, para finalizar, agradecer a toda a nossa equipe, né? Equipe de pré-produção formada pelo Écio Sena, pelo José Milton Santos e por mim, Maria Luísa Guidulli. A nossa equipe de comunicação, que é a Ana Clara Torres, o André Fonseca, Isabela França, João Vitor Plá, Maria Luísa Guidulli e Nathalie Escobar.
e a produção do Centro de Crítica da Mídia, Laboratório de Áudio e Laboratório de Audiovisual aqui da Faculdade de Comunicação e Artes da PUC Minas, direção de produção Maria Luísa Guidulli e edição André Fonseca. Muito obrigada e até o próximo episódio. Rádio Piquete. Acabou! Quase.